terça-feira, dia 16 de julho, e vamos falar mais um pouco aí das movimentações que o Fluminense está fazendo na janela de transferências. O Fluminense está passando por um momento de renovação, a gente sabe disso, e a diretoria está indo para o mercado, está buscando jogadores. Vamos falar da situação aí do Facundo Bernal, vamos falar também do Ignacio, que o Fluminense confirmou a contratação, e também vamos falar do Douglas Costa, que está deixando o Fluminense. Antes, se você não me conhece, esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste, meu nome é Bruno, esse canal aqui a gente fala de Fluminense, gravo vídeo quase todos os dias, trago para vocês atualizações de contratação, de notícias, de pós-jogo. Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, conto com a sua participação para o canal chegar mais longe, para esse vídeo chegar mais longe e eu continuar produzindo conteúdo aqui na internet. Vamos começar pela situação do zagueiro Ignacio. É um zagueiro que já tinha passado pelo Bahia, ele estava jogando no Sporting Cristal e o Fluminense confirmou a contratação dele. 80% do passe do jogador por cerca de 12 milhões ali de reais, 11,9 milhões, alguma coisa assim. E é um jogador que vem para acrescentar, é um jogador que é uma boa aposta para o clube. É um jogador mais jovem e o Fluminense está precisando sim de um jogador de mais velocidade, de mais vigor físico para fazer parceria ali com o Thiago Silva. Thiago Silva a gente sabe que é um monstro, é um dos melhores zagueiros do mundo aí, pelo menos nos últimos anos foi, mas é um zagueiro ali perto dos 40 anos, que a gente sabe que apesar de ser um grande jogador, ele precisa de alguém ali junto, alguém de mais velocidade para ajudar na cobertura, e o Ignacio tem todas as características para isso. Para mim foi uma boa contratação, tem gente reclamando aí do valor, dizendo que o valor que o Fluminense está pagando nesses jogadores é muito alto, muito fora ali da realidade de mercado, até por conta do fato do Fluminense estar desesperado para contratar, porque o momento é esse, o momento é um momento complicado, o Fluminense é a lanterna do Campeonato Brasileiro, a gente precisa se movimentar agora nessa janela de transferência para tentar pelo menos ganhar o jogo contra o Cuiabá e quem sabe ali pontuar no jogo contra o Palmeiras para virar o turno numa situação menos complicada. Então o que tiver que ser feito vai ser feito com certeza, e se nesse momento o Fluminense está pagando valores que vão além do que esses jogadores mereceriam, é muito por conta da situação. Não tem como a gente também dizer aqui que vamos pensar 2, 3 vezes antes de fazer um aporte no jogador, sendo que a gente não tem tempo para pensar e sendo que a gente não tem tempo para procurar tanto no mercado assim. É claro que o time tem um scout, já vem estudando alguns jogadores há algum tempo, isso é óbvio, mas no momento o Fluminense tem que aproveitar as oportunidades e os jogadores que tiverem disponíveis, os que forem tecnicamente melhor e o que o Fluminense puder financeiramente também concorrer. A gente vai falar agora também, por exemplo, da situação do Facundo Bernal, que é um jogador que o Fluminense estava bem encaminhado para a contratação, já tinha acertado ali valores, já estava mais na parte de convencimento do jogador de vir para o clube, e o Defensor do Uruguai, que é o clube que detém os direitos do jogador, recusou a proposta do Fluminense. O Fluminense tentou investir em mais uma proposta e ouviu um segundo não. A segunda proposta foi de 2,8 milhões de dólares, mais ou menos ali uns 15 milhões de reais, e o clube recusou mais uma vez. Ele recusou por quê? Como tem muitas ofertas pelo jogador, o clube está fazendo meio que um leilão ali para poder concretizar essa venda. Um dos clubes interessados é o Botafogo, e a gente sabe que no momento atual o Botafogo está recebendo um aporte muito grande aí do John Textor, que é o dono aí da SAF, e o Fluminense ali financeiramente não tem como competir, essa é a realidade. A gente sabe que o Fluminense não é um time de uma receita muito alta, apesar de pagar suas contas em dia, de pagar os salários ali em dia. O Fluminense faz as coisas de uma maneira muito equilibrada, não estou dizendo aqui, excluindo aqui a questão da dívida, a gente sabe que o Fluminense tem uma dívida muito alta também para pagar. Então a gestão que é feita ali é muito feita ali no limite do que pode ser feito, e o Fluminense não vai fazer nenhuma loucura, não vai pagar um salário tão alto, não vai poder fazer um aporte tão alto pelo Facundo. É claro que tem alguns pontos que podem pesar no convencimento do jogador de vir para o Fluminense. No momento, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores, a gente tem um elenco cheio de jogadores importantes, a gente vai jogar o Super Mundial de Clubes no ano que vem, mas o Botafogo também tem outras contrapartidas aí, como o salário que o Botafogo pode pagar, a possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro no momento, e o Fluminense, infelizmente, é o último colocado. Então a gente sabe que tudo isso pode pesar na decisão, além de outras ofertas, e o jogador pode acabar não vindo nem para o Botafogo nem para o Fluminense, essa também é uma realidade. O Facundo é um jogador de 20 anos e que tem valor de revenda, então ele basicamente é um jogador que pode servir de investimento. Então essa é uma situação complicada, a concorrência é muito grande e o Fluminense vai tentar ali entrar para competir da melhor maneira possível. É um jogador que seria muito útil no elenco,
tanto na questão técnica quanto na questão futura para uma possível venda, mas com o Botafogo entrando com um aporte financeiro mais alto, com a concorrência como ela está, a negociação vai começando a ficar complicada. Mas de modo geral o Fluminense tem se movimentado bem no mercado, trouxe o Serna, agora trouxe o Ignacio, já tinha fechado a contratação do Thiago Silva, do Nonato, e já está também se livrando aí de alguns jogadores como o Douglas Costa, que segundo o GE, saiu uma matéria ontem, até fiz um vídeo aqui no canal ontem sobre isso, já está acertando aí a sua rescisão, não sei se hoje já está assinado e se ele já vai deixar o Fluminense, mas é um jogador que a gente precisava se livrar para liberar espaço na folha de pagamento, uma vez que a gente não pode contar com ele. Segundo o Vitor Lessa, um outro que deve seguir o mesmo caminho é o Gabriel Pires, que está insatisfeito no Fluminense porque foi vaiado, porque a torcida não tem nenhum apoio com ele, não tem nenhum vínculo com ele, e porque também ele não fez por merecer, não jogou nada, não apresentou nada que fizesse a torcida comprar qualquer ideia relativa a Gabriel Pires no momento, está insatisfeito, está querendo sair, e muito provavelmente vai seguir aí o mesmo caminho do Douglas Costa, e sinceramente já vai tarde, é um jogador que não acrescentou em nada aqui no Fluminense, a gente só passou raiva com esse tipo de jogador e isso só trouxe discussão aí para a torcida, só trouxe decepção para a torcida. Então é um jogador que a gente não vai sentir a mínima falta aqui no Fluminense e a gente deve conseguir se livrar também. O Mano Menezes está fazendo ali a reformulação na maneira do time jogar e também no elenco, trouxe aí a molecada da base, a gente viu que isso está dando resultado, as contratações vão chegar e a gente vai ter a possibilidade de cobrir ali alguns setores onde o Fluminense era muito frágil, principalmente a zaga ali, problemas de bola aérea, problemas defensivos de modo geral, com a chegada do Mano Menezes. Isso melhorou um pouco, até porque o estilo de jogo do Mano Menezes é muito diferente do Diniz. O Diniz, ele arrisca muito mais, ele é muito mais arrojado, mas ele é muito menos seguro. Ele é, como dizem, muita coragem, pouco juízo. E já o Mano Menezes é um cara muito mais equilibrado nesse ponto, com uma defesa muito mais sólida. E a gente viu que o Fluminense já está tomando menos gols e já está defensivamente mais estruturado. Não estou aqui ponderando quem é melhor, quem é pior, quem me agrada mais ou não, mas essa é a realidade. No momento, a defesa do Fluminense funciona muito melhor do que estava funcionando com o Diniz. As movimentações estão acontecendo, o Fluminense está se organizando, está se reestruturando, e tudo indica que a gente vai conseguir reestruturar o elenco, mais com a cara do Mano Menezes, mais com a maneira dele jogar, com o estilo de jogo proposto por ele, e com peças adequadas para aquilo que ele quer fazer. Ele entrou no Fluminense herdando um esquema tático, herdando um time que foi montado pelo Diniz, e agora nessa transição, nessa janela de transferência, nessa chegada de novos jogadores, nessa promoção de alguns jogadores da base, ele vai conseguir estruturar o time de uma maneira melhor, deixar um ambiente muito mais com aquilo que ele propõe de futebol. E vamos ver o que vai acontecer. Com certeza o Fluminense vai sair dessa situação. A gente sabe que a gente tem um elenco muito acima disso que o Fluminense está produzindo, mas no momento o Fluminense tem que aproveitar ao máximo a janela de transferência, aproveitar ao máximo para se estruturar, porque a gente não pode perder tempo, precisa voltar a pontuar o mais rápido possível. A gente sabe que o Fluminense precisa fazer pelo menos 50% dos pontos para tentar chegar naquele número mágico de 45 pontos e garantir aí a sua permanência na Série A. A gente sabe que isso é muito possível, o que o Fluminense está passando é uma fase e a gente vai sair dessa fase o mais rápido possível. Conto aqui com a sua ajuda, deixa seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Saindo qualquer atualização aí do mercado, eu vou estar trazendo aqui para você. Então fica ligado aí no canal, não deixa de se inscrever, não deixa de ligar as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo. Então fica ligado aí que daqui a pouco eu estou de volta.